Penso que o Brasil está dando a volta por cima. O povo brasileiro, de forma muito corajosa e desassombrada, elegeu Lula para que nós pudéssemos reconstruir um Brasil que foi extremamente destruído. E foi destruído com um assédio que eu considero institucional, porque os órgãos não cumpriam as suas funções precípuas. O Ministério do Meio Ambiente se transformou no Ministério de uma política antiambiental. Tanto é que quando sai o ministro, o então presidente, hoje réu e daqui a pouco preso, eles elogia o ministro, que hoje ocupa uma cadeira aqui nesta casa, o parabenizando porque ele anistiou em 80% as multas de criminosos ambientais. Ele mesmo acusado de conluio com criminosos ambientais. Nós tivemos na Fundação Palmares o racismo dirigindo aquela instituição. Nós tivemos ali a política de cultura com a lógica que enfrentava o sentido da própria cultura. E o Ministério da Cultura voltou. E é preciso que a negociação entre os servidores e servidoras e a ministra e o Ministério da Cultura, ela se transforme em realidade no que diz respeito ao plano de carreira. Nós precisamos de políticas culturais que resgatem a resistência desse país, que resgatem os diversos sons, as diversas linguagens, e que nós possamos fazer deste país um Brasil que vivencie a sua grandeza em potencial. E nós temos aqui no Brasil essa reconstrução com o governo Lula. São mais de 70 mil escolas públicas da educação básica hoje conectadas à internet. Nós tivemos as bolsas de estudos reajustadas após 10 anos. A alimentação escolar melhorou para 40 milhões de estudantes. E nós tivemos investimentos em escolas, nos institutos federais, com um crescimento e a perspectiva de termos 102 novos institutos federais. Essas instituições de educação de qualidade que andam e que dialogam com a própria população. E nós vivenciamos uma asfixia da educação. E agora a educação, ela volta. E ela volta com o programa Pé de Meia, de milhões de alunos e alunas que vão ter as condições para permanecer no ensino médio. E nós estamos, portanto, com o Brasil sendo reconstruído, depois do que nós vivenciamos com esse peito estufado do fascismo, portando uma faixa presidencial arrancada democraticamente pelo povo brasileiro nas eleições de 2022, ou seja, arrancada a faixa presidencial desse peito estufado. E eles não se conformam com a decisão da população brasileira e tentaram golpeá-las. Tem uma verdadeira compulsão por golpes. Buscam criar crises para justificar os atos contrários à própria existência democrática. O dia 8 de janeiro, ele não foi só o dia 8 de janeiro, não foi só. Ele foi articulado, foi insuflado, foi financiado, ele fez parte de um script que envolvia, inclusive, assassinatos do presidente, vice-presidente eleitos e também de um ministro do Supremo. Querem anistiar isso? Querem anistiar? Querem anistiar aqueles que atentaram de forma violenta contra a democracia? Querem anistiar criminosos? Querem anistiar aqueles que depredaram as sedes dos 3 poderes? É isso? É isso que é a bandeira principal dos bolsonaristas aqui? Quando o Brasil quer a anistia do pagamento do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O Brasil quer voltar a conviver consigo mesmo e quer que estas propostas do governo Lula, que está fornecendo o programa do Lula nas farmácias populares, 100% de gratuidade. Mas nós temos
1,2 milhões de moradias contratadas pelo Minha Casa Minha Vida. É preciso lembrar que o Minha Casa Minha Vida foi tirado da faixa 1 no governo anterior. Mas também temos 1,2 bilhão investido no programa de aquisição de alimentos. Nós temos aqui neste Brasil o menor desemprego dos últimos anos. Nós temos uma alimentação escolar que melhorou para 40 milhões de estudantes. Estes são os fatos que eles negam, porque não se baseiam nos fatos. É como diz a música Cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue que nós cantávamos à época da ditadura e continuamos cantando, resistindo a tantos atos que são ditatoriais, que diz, a força bruta, a mentira e a força bruta. E a gente também diz, como diz a canção, que a gente não acorda calado. Por isso, neste momento, é preciso que tenhamos a mais alta solidariedade a Glauber Braga, que tem a ameaça do seu mandato ser cassado e que faz hoje uma greve de fome para denunciar essa injustiça que está sendo tecida nesta casa.